saber, um determinado objeto, e saber confeccioná-lo, né? No sentido de criar uma versão escolar desse saber. Nessa modelagem você teria então esse grande gesto que é, se você fosse pensar assim, na modelagem aqui, ou confecção, você teria um primeiro gesto que é contextualização do objeto. Eu estou chamando contextualização aquilo que está escrito como presentificação. É tornar presente o objeto. Então você vai contextualizá-lo, ou uma outra palavra boa também é sensibilização para esse objeto. Quer dizer, como é que você joga isso na sala de aula, como você cria um contexto favorável, um contexto de disposição dos alunos para dizer, que coisa interessante para ser apropriada, adquirida. Então tudo isso é presentificação. Oi? Não se fala problematização? Também é uma outra palavra que pode... A problematização, eu acho que quando você problematiza, você já está num nível de mais profundo, de... Aí eu acho que a problematização já estaria nesse nível da topicalização. Porque, veja, na problematização você pega cada elemento dele, é isso que eu estou entendendo como problematização, é dizer por que isso é assim, quais as partes, não sei o que, desse grande objeto. Quando eu penso em presentificação, eu penso numa sensibilização mais ampla mesmo, uma criação de interesse, de uma motivação nos alunos. Oi? Eu chamo isso de problematização. Isso você chama de problematização, tudo bem, é mais uma palavra. Mas o princípio é esse, viu? De alguma coisa que para a qual você chama a atenção do sujeito. A esse gesto se liga um outro que é justamente, deixa eu ver como é que eu coloco aqui, que seria isso aqui, olha. Então você tem ele aparece de maneira cheia e depois você apresenta as partes desse objeto, que aí já é topicalização. F1, F2, F3. Precisa saber um pouco de física, né? Física, função, matemática, né? Topicalização. São as partes que constituem esse todo aqui. Só que não é exato, né? Porque é sala de aula, é ser humano, então não é exato. Toda modelagem é uma aposta de alguma coisa que vai acontecer, mas nessa aposta já deve estar o pressuposto de que vai haver transformação, vai haver flexibilização. Bom, tanto um como o outro gesto se utilizam, então você tem uma categoria que atravessa as duas, que são os instrumentos. Você pode utilizar um instrumento para problematizar inicialmente, para sensibilizar. Então, quer trabalhar verbo. Aí você utilizou um instrumento, a audição de uma canção. Ninguém entende por quê. Só você que entende porque você diz, não, mas quero chegar no verbo. O fato deles ouvirem uma canção no início é uma forma de sensibilizá-los, porque nessa canção que eles estão ouvindo tem muito verbo, por exemplo. Né? Tem uma repetição grande de verbo. Então, daí que eu utilizei como instrumento a audição de uma canção, por exemplo. Essa topicalização também ela exige determinados instrumentos. Então, se o texto é narrativo e você quer trabalhar apenas os campos verbais, que instrumentos a gente utiliza? Então, você vai utilizar, por exemplo, um jogo de duplas, em que você cria uma situação, o aluno A utiliza o verbo, estou usando uma coisa bem quadrada, né? Aluno A, você coloca o verbo aqui, por exemplo, o verbo caminhar.
Um aluno vai utilizar ele no pretérito perfeito, outro no pretérito imperfeito, por exemplo. É um exemplo ruim esse, né? Porque, na verdade, você teria que criar um jogo que criasse nos alunos, eles sentissem essa diferença do que é o tempo imperfeito, né? E o que é o perfeito. Qual que é a diferença dos dois? O aspecto, né? O imperfeito ele tem um aspecto mais continuativo, né? Mais interativo, e o perfeito mais pontual. Então, este segredo, em algum momento e de alguma forma, o aluno precisa saber que quando ele quer registrar uma ação que tem uma continuidade, ele usa o imperfeito. Se ele quer pontuar dentro dessa continuidade uma ação, é o perfeito. Se você ensina esse segredo para os meninos, porque os alunos eles sabem disso na vida real. Se você pedir para qualquer aluno contar uma história, ele vai utilizar o perfeito e o imperfeito ali de maneira tranquila, assim. Quem conta história faz isso naturalmente. Qual é a sua contribuição como professor de português? É fazer com que ele tenha uma consciência disso que ele já usa, uma reflexão sobre isso. Até que lá na ponta do processo ele pode dizer, olha só que eu posso misturar aqui o perfeito, eu posso criar efeitos, por exemplo. O Adam tem uns exemplos muito bons de jogo que os narradores contemporâneos fazem entre perfeito e imperfeito para criar determinados efeitos de sentido. Para misturar esses aspectos aí, esses aspectos verbais.